além da reação às tarifas, né, do Donald Trump, a gente vai ter também hoje uma reação à ata do Copom, que deve desvendar aí a estratégia do nosso querido Gabriel Pombípulo, né? Eu tenho chamado ele de Pombípulo, para aqueles que não sabem, a pomba é o símbolo do relaxamento monetário, né? Quando sobe é o falcão, é rock, e quando cai é dove, né? O comunicado do Copom, na minha opinião, foi dove. Foi dove porque reconhece que as expectativas de inflação estavam muito ruins e mesmo assim falou, não, a gente vai manter tudo como combinado e não vou adiantar nada lá para frente. Qual seria a vantagem de adiantar lá para frente? Se você falar, não, em maio eu vou subir mais 1 ponto percentual, o mercado já se ajusta a esse 1 ponto percentual e já diz para você, né, se já tem bastante juro ou não, né, conforme a curva de juros vai andando. Vou até mostrar aqui a curva de juros para vocês, que é algo que um pessoal aí tem saudade, eu sei. Não é a mesma curva da Bloomberg, obviamente, mas é uma curva que também dá para a gente ter uma noção boa aqui do que acontece com os juros. Lembrando que é o primeiro dia, eu ainda estou meio apanhando aqui um pouco do programa, tá, gente? Vamos lá. Ó, isso aqui é a curva de juros, né? Eu vou tirar esse último aqui, ó. Esse aqui é de um ano atrás, pronto. A gente tem essa linha laranja é a curva de juros de um mês atrás e essa linha azul é a curva de juros para agora, né? Na verdade, não é para esse mês, é para agora. Cada pontinho desse é uma taxa de juros para um vencimento específico. Aqui embaixo você tem os vencimentos ali no eixo horizontal e no eixo vertical você tem as taxas. Então, o que quer dizer aqui? Para 3 anos, você vai pagar, em média, 14,5% de juros ao ano, né? 14,5% no primeiro, no segundo, no terceiro, em média, tá? Isso é uma continha simples, mas é só para vocês entenderem. E estava em 15,46%. Os juros arrefeceram, né? Um pouco porque os Estados Unidos, lá na decisão do Fed, não ficou muito certo que vai ser interrompido para sempre, por exemplo, o corte de juros por lá, mas mostrou que talvez tenham novos cortes. Isso ajuda a aumentar esse diferencial de juros. O Brasil não precisa de juros tão alto para atrair dólar e para manter uma conta mais equilibrada com o externo. O que sobra é o controle da inflação aqui dentro, e aí você ainda precisa de juros, vai sair mais 1% de juros na próxima reunião, e o Galípolo, como eu estava falando, não quis deixar acertado lá para maio, mas vocês notam que a curva toda fechou, como a gente diz, né? Então, ela saiu daqui de cima e ela não só fechou, como ela desinclinou, né? Ela ficou meio flat aqui, ó. O pessoal chama de curva flat, que isso quer dizer os juros ainda se acomodando com o novo Banco Central, né? Agora vai sair às 8 a ata do Copom e o pessoal vai dar uma olhada para saber as principais mudanças aí que o Copom promoveu. Se eu puder mostrar aqui, vou mostrar mais uma coisa aqui rapidinho, que é aquela comparação que eu mandei para o pessoal que é assinante pago lá no Esquina Sucupira. E aqui, ó, vou mostrar para vocês também, que é uma das partes que tem chamado a atenção do pessoal aqui. Ó, que é o seguinte, isso aqui é o famoso balanço de riscos do Banco Central, né? Ele diz, olha, persiste uma simetria altista no balanço de riscos, né? Quer dizer, tem mais chance de a gente ter que subir o juro do que de baixar. E aí manteve, né? O que estava no comunicado passado. Desancoragem das expectativas de inflação, maior resiliência na inflação de serviços, que está sendo confirmado toda vez que sai um dado novo de IPCA, conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, as tarifas do Trump. E entre os riscos de baixa, ele diz que o impacto sobre o cenário de inflação de uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica. Então, o Banco Central está esperando uma desaceleração maior na atividade econômica brasileira, do PIB brasileiro, né? Isso desemprego vai subir um pouquinho e o PIB vai crescer menos.
em troca a gente tem uma inflação menor. Essa é a ideia da política monetária, tá? E também diz que pode ter um cenário menos inflacionário para economias emergentes decorrente de choque sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais. Isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho a ata para eles explicarem o que eles querem dizer com isso, né? Lembrando que esse item era impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes que o esperado, né? Que era uma desinflação mais forte aí no exterior. Então, isso deve causar um pouco de movimento hoje, principalmente na curva de juros brasileira, né? O que acaba impactando também no dólar, beleza? Usaria a palavra